Meu amigo, o torcedor do Corinthians não tem um minuto de sossego. Quando parece que vem a calmaria, vem o furacão. O time em campo protagonizou uma das maiores atuações dos últimos anos, talvez a maior da temporada, justamente em cima do maior rival e fora de casa. Foi um verdadeiro baile no Allianz Parque com autoridade, com consistência e, acima de tudo, com personalidade. Um agregado de 3-0 com direito a 2-0 na casa do adversário. E não é pouca coisa, não. O Corinthians não só passou, ele passou por cima. E tudo isso num momento de crise política com o clube, lidando com pedido de impeachment, problemas administrativos e pressão de todo lado. E mesmo assim o time foi lá, bateu no peito e fez história. Só que como quase tudo no Corinthians, a glória veio acompanhada de drama. Mal o torcedor teve tempo de comemorar a classificação, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Memphis Depay e André Carrillo, dois jogadores fundamentais para o funcionamento desse time, saíram machucados do clássico. E infelizmente as lesões foram confirmadas e são sérias. Não é nada leve, não é dor muscularzinha de treino puxado. Estamos falando de tempo afastado real, semanas de recuperação, fisioterapia, transição física. É um baque gigante no elenco justo quando o time começa a mostrar sinais de força coletiva. Começando pelo caso do Memphis, ele saiu ainda no primeiro tempo do jogo e já foi possível perceber que tinha sentido algo sério. Não houve contato, não teve dividida, foi aquela cena que jogador experiente conhece de longe, tentou acelerar, sentiu, parou e pediu substituição na hora. O exame confirmou o que já se temia. Lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita? Isso aí, meu parceiro, não se resolve com gelo e massagem. É pelo menos um mês de recuperação, podendo se estender até 4 semanas ou até mais. Dependendo da resposta física. Estamos no início de agosto e com sorte ele volta só em setembro. E nem é voltar jogando já 100%. É voltar disponível, iniciar transição, ganhar ritmo. Um processo. E a gente sabe jogador mais experiente? O Memphis já passou dos 30. Precisa de um cuidado maior, a recuperação não é tão simples. Agora, se o caso do Memphis já preocupa o do Carrillo, é ainda mais delicado. O peruano sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo durante o segundo tempo. E o mais louco é que na hora nem pareceu tão grave. Ele foi substituído, mas depois apareceu sorrindo, comemorando com o grupo, sem dar muitos sinais de dor. Só que aí veio o laudo lesão ligamentar com necessidade de cirurgia. Aí, meu amigo, muda o panorama completamente. Cirurgia no tornozelo não é brincadeira, é algo que exige um processo longo de recuperação, geralmente de 3 a 4 meses. Estamos falando de agosto, ou seja, o Carrillo provavelmente só deve estar de volta em novembro. E olha lá, ele pode até retornar ainda nesta temporada, já que o Campeonato Brasileiro vai até o fim de dezembro, mas pegará só a reta final. E mesmo voltando, é aquele retorno gradual sem ritmo, precisando pegar confiança. Para um cara que vinha sendo essencial, que segurava a bola quando precisava esfriar o jogo, que dava qualidade no escape pelo lado direito e fazia uma dobradinha inteligente com o Garro, é um prejuízo enorme. Carrillo é daqueles que mesmo em jogos discretos muda o nível do time. Taticamente é uma peça muito valiosa, não só pelo que produz com a bola, mas pelo que representa em campo. Líder técnico, jogador de imposição e leitura experiente com boa tomada de decisão. Sua ausência muda totalmente a cara do ataque alvinegro. E aí a situação exige resposta. O Corinthians vai ter que se movimentar no mercado e rápido. Já vinha precisando de reforços, mas agora virou urgência. Sem Memphis e sem Carrillo, o time perde 2 dos seus principais nomes ofensivos e sem um elenco robusto, não tem como manter o nível de competitividade. Por isso a diretoria já está de olho em alternativas. E uma delas, aliás, já chegou o Vitinho. Aos 31 anos, o atacante ex-Botafogo, Flamengo e Internacional já está em São Paulo, realizou exames médicos e está próximo de ser oficializado como novo reforço. Veio sem custos livre no mercado após passagem pelo futebol árabe. E olha, é um jogador que pode ser muito útil nesse momento. Vitinho sempre foi conhecido por sua qualidade técnica, chute forte, com as 2 pernas, boa leitura de jogo e velocidade, mesmo que essa última já tenha diminuído com o tempo. Não é mais o garoto do Flamengo, mas ainda tem lenha para queimar.
Na última temporada, foram 65 jogos, 12 gols e 10 assistências. Não são números de craque, mas é um jogador que participa do jogo, que pode entrar bem em diversas situações e principalmente oferece uma alternativa que o Corinthians hoje não tem com qualidade. Ele não chega para ser o salvador da pátria, mas sim para compor elenco, talvez até ganhar espaço entre os titulares enquanto os lesionados não voltam. E isso nesse momento já é muita coisa. A diretoria acertou ao não fazer um contrato muito longo. O vínculo com Vitinho vai até o fim de 2026, o que dá uma margem segura. Se não der certo, não vira um problema a longo prazo. Aliás, esse é o ponto mais elogiável da negociação. O clube aprendeu com erros do passado, como no caso de contratos longos com jogadores que não renderam e acabaram virando um peso financeiro. O salário gira em torno de R$800 mil mensais, o que para os padrões do futebol brasileiro é um valor considerável, mas que ainda se encaixa no orçamento se o jogador entregar desempenho. Afinal, quanto mais alto o salário, maior a cobrança, e com razão. E tem mais reforço sendo negociado. O Corinthians está em conversas com 2 nomes para o setor ofensivo: Caio César do Al Hilal e Vitor Sá, que atua no futebol russo. Ambos com características de jogo pelos lados, o que hoje virou uma das posições mais carentes do elenco. As negociações estão em andamento, com o clube tentando viabilizar as contratações sem extrapolar os limites financeiros, já que há uma pressão enorme também por conta do risco de sofrer um transfer ban por uma dívida com o Santos Laguna no caso do zagueiro Félix Torres. O prazo para a quitação é curto e, se não for resolvido até a próxima segunda-feira, o clube pode ser impedido de registrar novos atletas. Ou seja, é agora ou nunca. Tem que agir rápido. Além dos atacantes, o Corinthians também busca um lateral direito. O nome da vez é Ricardo Esgaio, jogador do Sporting de Portugal. Com 31 anos, é experiente e regular e já tem acerto com o clube paulista. O que falta agora é a liberação oficial do clube português. Se vier, é mais um reforço pontual e necessário, porque o setor precisa de estabilidade e mais opções. A comissão técnica enxerga o lado direito como um dos pontos fracos hoje do elenco, ainda mais com a ausência do Carrillo, que cobria muito bem aquele setor, mesmo sendo atacante. Tudo isso mostra que o Corinthians entendeu o recado que os próprios jogos contra o Palmeiras deram. Para competir em alto nível, é preciso ter elenco. O time titular é bom, funciona bem, tem entrosamento e qualidade, mas basta perder uma ou duas peças-chave que a queda de rendimento é brutal. E quando você está disputando 3 competições, enfrentando viagens, gramados ruins, calendário apertado, desgaste físico, não dá para depender de 11 jogadores. A realidade do futebol moderno exige profundidade no grupo, exige variações alternativas no banco. E isso só se consegue com reforços pontuais inteligentes e dentro da realidade financeira do clube. Nesse sentido, a chegada do Vitinho é um começo, mas ainda é pouco. A direção precisa ser criativa, encontrar nomes viáveis, jogadores que cheguem prontos para ajudar, mesmo que não sejam estrelas. E aí entra também a importância da análise de desempenho de scouting, de observar mercados alternativos. O momento é decisivo. O Corinthians conseguiu algo gigante ao eliminar o Palmeiras, algo que muda o ambiente do clube, que dá moral, que resgata a confiança da torcida. E pode ser um divisor de águas na temporada, mas se não vierem os reforços certos, agora tudo isso pode escorrer pelos dedos. E o mais simbólico é que essa grande vitória sobre o rival teve um custo. O time se doou ao extremo, foi ao limite físico e emocional, e pagou o preço. Lesões como a do Memphis e do Carrillo mostram como o grupo foi até o talo, e mesmo Yuri, Alberto, que também saiu sentindo por sorte, não teve lesão detectada, mas é um alerta. O elenco precisa de peças, precisa de reposição à altura, porque se repetir atuações como aquelas dos 2 derbys, o Corinthians pode sonhar com voos altos em 2025, mas para isso vai precisar mais do que vontade. Vai precisar de um grupo forte de banco de qualidade de opções de verdade. O curioso é que, apesar da vitória gigante, esse momento do Corinthians é daqueles que parecem dividir a temporada em 2.
Antes da classificação histórica, era só desconfiança. Um time que apanhava na tabela do Campeonato Brasileiro, que sofria com instabilidade dentro e fora de campo, que via a diretoria se embolando politicamente, com impeachment rolando no conselho e torcedor mais preocupado com bastidores do que com a bola. Mas aí o futebol resolveu aparecer, e apareceu com a força da camisa, com a alma do Corinthians. 2 clássicos impecáveis contra o maior rival. E não tem como exagerar no peso disso. É o tipo de confronto que não apenas coloca o time na semifinal da Copa do Brasil, mas também muda a energia de tudo ao redor, muda ambiente, muda a autoestima do grupo, muda até a forma como o torcedor olha para o treinador. Só que, como quase sempre acontece por aqui, a maré boa dura pouco se o clube não estiver preparado para segurar o barco. A sequência de lesões escancarou aquilo que todo mundo já sabia: o elenco é curto. E pior, é desequilibrado. Tem posição com carência crônica, como os pontas. Carrillo era o único jogador de beirada com capacidade de manter um nível mais alto. Memphis, mesmo não sendo exatamente um ponta de origem, caía por ali com liberdade e dava dinamismo. Os 2 fora, e o Corinthians volta a ficar refém de alternativas limitadas, como Romero e Talisson. Jogadores de entrega sim, mas que não têm o mesmo nível técnico. A diferença salta aos olhos. Por isso, a movimentação no mercado precisa ser mais agressiva e objetiva. O nome do Vitor Sá, por exemplo, agrada a comissão técnica? Atleta experiente atua na Rússia, tem passagens por clubes do Brasil e da Europa. E traz aquele perfil que os dirigentes do clube vêm buscando: jogador que chegue pronto, que entenda o jogo, que possa ajudar imediatamente. Só que a negociação não é simples. O vínculo com o Krasnodar vai até meados de 2026 e o clube russo não facilita liberações. O Corinthians aposta na vontade do jogador em voltar ao país, mas não quer envolver cifras altas justamente para não comprometer ainda mais o orçamento. Então é uma corrida contra o tempo, contra as finanças e contra a concorrência. Já no caso do Caio César, o cenário é um pouco diferente. Ele é mais jovem, atua no futebol árabe e representa uma aposta de maior retorno técnico a médio prazo. É o tipo de jogador que pode crescer dentro do clube, evoluir, valorizar. Mas ao mesmo tempo é uma contratação de maior risco. A diferença de ritmo e intensidade do futebol saudita para o brasileiro é brutal. E há sempre aquela incerteza sobre como o jogador vai se adaptar ao ambiente de pressão que é o Corinthians. Não dá para esquecer: vestir essa camisa é diferente. E não é qualquer jogador que aguenta. Por isso, a escolha precisa ser certeira. Não tem espaço para erro não nesse momento. Além dos nomes para o ataque, o clube também mira reforços para o meio-campo. Com a possível saída de Bidon, que já desperta interesse de clubes europeus, e a saída recente de Coronado, a necessidade por um novo armador se tornou urgente. Rodrigo Garro não pode carregar o piano sozinho. É um meia de muita qualidade, sim, mas que precisa de alguém ao lado para dividir funções, abrir espaço e sustentar o ritmo. A diretoria busca alguém com mobilidade, que tenha passe vertical e que possa alternar entre a armação e a chegada na área. Nomes surgem, alguns são sondagens, apenas outros esbarram em valores, mas o perfil está traçado. Falta agora bater o martelo. E nesse cenário todo, quem também ganha espaço é o garoto Dieguinho. Formado na base, vinha entrando aos poucos, mas agora com tantas ausências deve ter mais minutos. É um meia de boa visão de jogo, inteligente, ainda cru em alguns momentos, mas que pode surpreender. O clube aposta nele como solução caseira, ao menos enquanto não fecha com alguém do mercado. E isso é parte de uma estratégia também valorizar os ativos da base, até por necessidade. Com os cofres em crise e o risco do transfer ban no radar, usar bem os talentos internos pode ser decisivo. Falando nisso, a questão do transfer ban é um fantasma que ronda o Parque São Jorge. A dívida com o Santos Laguna precisa ser quitada com urgência. O valor gira em torno de 5 milhões de reais. Se não pagar até segunda-feira, o Corinthians fica impedido de registrar novos jogadores. E aí toda essa movimentação no mercado cai por terra. Vitinho não poderia estrear, os possíveis novos reforços ficariam congelados. Por isso a diretoria corre contra o tempo. Está tentando um acordo, uma negociação que permita pagar em parcelas ou até buscar um parceiro comercial para bancar essa pendência. O risco é real e precisa ser resolvido já, senão o planejamento vai por água abaixo.
E no meio de tudo, isso tem o Campeonato Brasileiro em andamento, o Corinthians ainda está tentando se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto sonha em seguir vivo na Copa do Brasil e tentar alguma arrancada. Só que sem elenco, com jogadores importantes no departamento médico, a missão se complica. É por isso que a classificação contra o Palmeiras ganha ainda mais peso. Ela não apenas colocou o time na semifinal, mas escancarou o potencial desse grupo quando está completo. Quando todos estão disponíveis, quando o time joga junto com intensidade e proposta clara, é um time competitivo. Não é brilhante, mas é eficiente. E no futebol de hoje, ser eficiente muitas vezes vale mais do que ser bonito. A grande questão agora é manter esse nível mesmo com as ausências. E aí entra o trabalho da comissão técnica. Fabinho Soldado vai precisar reinventar o time. Talvez mudar o esquema, apostar em uma formação mais compacta, dar chance para quem vinha sendo reserva. É um momento de transição dentro da própria temporada. Porque o Corinthians, que enfrentou o Palmeiras, dificilmente será o mesmo que enfrentará os próximos desafios. E é nessas horas que o treinador mostra sua capacidade de adaptação. Jogar com o time ideal, todo mundo em forma, é uma coisa. Encontrar soluções no caos é outra, bem diferente. E a torcida entende o momento. A Fiel sabe quando o time está em apuros, mas também sabe quando há luta, quando há entrega. E, acima de tudo, cobra a responsabilidade da diretoria. O torcedor já viu esse filme antes, a empolgação com uma grande vitória seguida de frustração por falta de planejamento. E agora, a diretoria tem a chance de mostrar que aprendeu, que entende o tamanho do clube e a necessidade de pensar grande, mesmo com limitações. Vitinho foi um passo, os próximos precisam ser ainda mais certeiros. Por outro lado, vale observar que essa fase de lesões não é apenas azar. É reflexo também da exigência física colocada nos atletas em um calendário absurdo. 2 clássicos intensos em curto espaço de tempo, pressão máxima, desgaste emocional, tudo isso pesa. Carrillo, por exemplo, vinha dando sinais de queda física nas últimas rodadas. Jogadores mais experientes como ele e Memphis precisam de um controle de carga mais rígido. O clube tem investido em tecnologia monitoramento, mas nem sempre isso basta. O futebol é um jogo de explosão, de imprevisibilidade. E quando a perna estoura, não tem muito o que fazer além de esperar a recuperação e torcer para que volte bem. Agora o que o Corinthians precisa é justamente não deixar essa onda de azar se transformar em desculpa. O time mostrou que tem potencial, que pode sim competir com os grandes que têm força para brigar, mas precisa estar completo, precisa ter reposição, precisa de uma estrutura de elenco. E esse é o grande desafio daqui para frente, transformar a classificação contra o Palmeiras num ponto de virada real. Não só no ânimo da torcida, mas na construção de um time mais sólido, mais preparado para enfrentar os obstáculos que virão. Porque eles virão! Teremos semifinal de Copa do Brasil, jogos decisivos no Brasileirão, duelos que podem definir o que será da temporada. E o torcedor quer mais do que sobrevida. Quer protagonismo, quer olhar para o time e saber que mesmo com todas as dificuldades existe ali uma direção clara, um projeto sendo seguido. E esse projeto passa por reforços, por decisões acertadas, por coragem. E talvez o exemplo do próprio Vitinho seja simbólico disso. Não é um craque, não é solução mágica, mas é um reforço que pode ajudar. Desde que seja bem utilizado, desde que tenha uma função definida e seja inserido no coletivo. Não adianta esperar que ele seja o novo ídolo da torcida de um dia para o outro, mas pode ser uma peça importante numa engrenagem maior. E é exatamente isso que o Corinthians precisa construir agora, um time que funcione como conjunto. Porque depender de individualidade quando o elenco está remendado é receita para o fracasso. As próximas semanas vão dizer muito sobre onde esse Corinthians pode chegar. As respostas vão vir em campo nos bastidores, nos boletins médicos e nas páginas do BID. E a torcida vai seguir atenta acompanhando cada movimento. Porque se tem uma coisa que o corintiano sabe fazer, é estar presente mesmo quando tudo desaba. Mas agora, depois de 2 clássicos impecáveis, a expectativa voltou. E com ela a exigência também. O momento de agir é agora. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando.
Nos bastidores do futebol paulista, um rumor começou a se espalhar com força e deixou os torcedores em polvorosa. O Corinthians teria fechado com o atacante argentino Jonathan Calleri, ídolo recente do São Paulo e um dos nomes mais marcantes do elenco tricolor dos últimos anos. Ainda sem confirmação oficial por parte dos clubes, fontes próximas à diretoria alvinegra afirmam que o negócio está fechado e que o jogador deve ser apresentado já nas próximas semanas, em um evento cercado de expectativa. O possível acerto pegou de surpresa até mesmo parte da diretoria do São Paulo, que não esperava perder seu camisa 9 para o maior rival. Calleri, que sempre demonstrou carinho pela torcida são paulina, teria aceitado a proposta corintiana após longa negociação envolvendo salário, tempo de contrato e promessas de protagonismo. Internamente, comenta-se que a proposta do Timão foi significativamente superior à apresentada pelo São Paulo, que ainda enfrentava dificuldades financeiras para manter o jogador. A diretoria corintiana, por sua vez, teria visto no atacante a peça-chave para retomar o prestígio do time e aumentar o poder ofensivo da equipe comandada por Antônio Oliveira, apostando no impacto imediato que a chegada do argentino pode causar dentro e fora de campo. A possível transferência de Calleri para o Corinthians gerou fortes reações nas redes sociais, especialmente entre torcedores do São Paulo, que não esconderam o sentimento de traição ao ver um dos seus maiores ídolos recentes vestir a camisa do rival. Muitos lembram dos gols decisivos marcados por Calleri, especialmente nas campanhas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, onde o argentino se consolidou como referência ofensiva e símbolo de entrega dentro de campo. Ver esse mesmo jogador reforçando o Corinthians para muitos tricolores, algo que beira o inadmissível, um golpe emocional que mexe com a paixão do torcedor. No entanto, entre os corintianos, a notícia foi recebida com entusiasmo, com parte da fiel comemorando, o que já consideram uma das maiores contratações da temporada. Calleri chegaria ao Parque São Jorge com status de titular absoluto e sua identificação com o futebol brasileiro pode ser o diferencial para adaptação rápida e impacto imediato. A movimentação nos bastidores também levanta a possibilidade de que outros nomes do elenco são paulino possam ser sondados pelo Timão, o que elevaria ainda mais a temperatura dessa possível negociação. O ambiente nos bastidores do futebol paulista, portanto, está fervendo com essa reviravolta inesperada. Embora ainda se trate de uma especulação, os indícios da possível negociação aumentam a cada dia, alimentados por jornalistas do meio, esportivo e insiders próximos ao staff de Calleri. Um dos sinais mais evidentes teria sido a ausência do jogador em treinos abertos à imprensa nos últimos dias, além de postagens enigmáticas nas redes sociais que alguns interpretam como uma despedida velada. Fontes afirmam que a negociação corre em sigilo há algumas semanas, com Calleri tendo se reunido discretamente com representantes do Corinthians em um hotel da Zona Sul de São Paulo. Os termos do contrato estariam praticamente definidos. 3 anos de vínculo, salário superior ao que recebia no Morumbi e bônus por metas alcançadas. O jogador também teria sido seduzido pela possibilidade de atuar em um projeto esportivo mais ambicioso, com investimentos pontuais e foco na conquista da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, metas prioritárias da atual gestão alvinegra. Ainda que o jogador não tenha se pronunciado oficialmente, o silêncio é visto por muitos como um indício claro de que a mudança está realmente em curso. A notícia, se confirmada, promete mudar o eixo emocional do futebol paulista e reacender uma rivalidade já naturalmente explosiva entre os clubes. Chama a atenção também o fato de que Calleri sempre declarou amor pelo São Paulo, o que torna ainda mais impactante a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Corinthians. Desde seu retorno ao tricolor, o argentino manteve relação próxima com a torcida. Participou de ações de marketing do clube e chegou a afirmar em entrevistas que se via encerrando a carreira no Morumbi. Por isso, para muitos torcedores, a possível transferência soa como uma ruptura inesperada e até mesmo contraditória com a trajetória construída até aqui. Há quem diga, nos bastidores, que o desgaste com a diretoria são paulina nos últimos meses pode ter contribuído
para a decisão do jogador. A demora na renovação de contrato, atrasos salariais e a falta de um plano esportivo sólido teriam pesado na balança. Do lado corintiano, a contratação é vista como um golpe estratégico, não apenas esportivo, mas simbólico. Tirar um ídolo rival e transformá-lo em trunfo para sua própria torcida. Há também quem levante a possibilidade de que a movimentação tenha sido articulada por patrocinadores que enxergam em Caleri uma figura midiática capaz de alavancar receitas e engajamento. Tudo ainda é tratado com cautela, mas a tensão entre os clubes cresce a cada novo indício. Caso a negociação se concretize, Caleri pode estrear com a camisa do Corinthians já no próximo mês, em uma partida simbólica justamente contra o São Paulo, no Morumbi, válida pelo Campeonato Brasileiro. Seria um enredo perfeito para um capítulo dramático na história da rivalidade paulista? Ídolo de um lado, agora símbolo do rival, voltando à antiga casa para enfrentar antigos companheiros e torcedores. A repercussão dessa possível transferência promete ser duradoura, alimentando debates, polêmicas e análises por semanas, se não meses. Para o Corinthians, a chegada do argentino seria um marco na atual gestão, que busca recuperar o prestígio e montar um elenco competitivo. Para o São Paulo, a perda de Caleri pode ser um abalo não só técnico, mas também emocional, exigindo respostas rápidas do clube para conter o descontentamento da torcida. Enquanto a oficialização não acontece, o clima segue de tensão e expectativa. Em um cenário já tão passional como o do futebol brasileiro, uma movimentação como essa pode reescrever narrativas e mudar o destino de uma temporada inteira. O futebol, como sempre, surpreende, e essa possível traição promete ser um dos episódios mais comentados do ano esportivo? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!